Socialismo e comunismo. Com tantos fatos disponíveis atualmente, não é necessário ser muito inteligente para rejeitar qualquer proposta de socialismo ou comunismo. Basta uma historinha. Era uma vez uma ilha. Quase todos os moradores da ilha trabalham para sustentar a si mesmo e sua família. Algumas pessoas trabalham por conta própria, outras trabalham em grupo. Nem tudo é perfeito, nem todos conseguem os mesmos resultados, nem todos têm a mesma capacidade e, principalmente, nem todos têm a mesma disposição para trabalhar. De repente, um sujeito lança uma ideia que pretende levar aquela sociedade à perfeição. Todos serão iguais, trabalharão menos, terão resultados melhores e a ilha se tornará um paraíso na Terra. Para implantar suas ideias, o sujeito alega que é necessário que todos os demais moradores transfiram para ele o poder de controlar tudo na ilha. Como eles estão ansiosos em morar naquele paraíso que ele prometeu, aos poucos vão cedendo e dando a ele o direito de mandar em suas próprias vidas. As coisas começam a dar errado por várias razões. Primeiro, porque nem ele, nem ninguém detém conhecimento suficiente para controlar todas as atividades da ilha. Em segundo lugar, ao concentrar o poder total da ilha, o sujeito começa a dispor de benefícios exclusivos e a viver de uma forma muito mais confortável do que seus conterrâneos. Com o tempo ficou evidente que os resultados prometidos eram incompatíveis com a realidade e que era impossível estender a todos as regalias daquele que controlava a ilha. Durante esse processo, alguns moradores morreram de fome e outros foram mortos porque discordavam dos planos que o sujeito tinha para a ilha. Após muito sofrimento, os demais moradores da ilha se revoltam, jogam o sujeito no mar e demoradamente tentam fazer com que as coisas voltem ao que era antes. Passado certo tempo, em outra ilha, outro sujeito lança uma nova ideia. Seu discurso era parecido com o anterior, mas segundo ele, desta vez vai dar certo porque ele sabe o que está fazendo. Como ele fala bonito e suas intenções parecem ótimas, as pessoas acreditam nas suas promessas e, para que consiga realizar o seu plano, dão a ele o poder de controlar toda a ilha. Pouco depois, o caos se instala na ilha e mais alguns morrem pelos mesmos motivos da ilha precursora. Essa história se repetiu em todas as ilhas que acreditaram em um sujeito que quer o poder total para realizar suas belas promessas. Todas as vezes o sujeito diz que agora será diferente, mas no final o resultado é sempre o mesmo: fome, opressão e morte para quem discorda. Por isso eu pergunto, que tipo de louco daria uma nova chance a um novo sujeito que apareça com uma ideia parecida? Mas o comunismo acabou. Basta alguém dizer que o Brasil caminha para uma ditadura comunista para logo surgir algum idiota com a frase, mas o comunismo acabou. Normalmente ela vem com uma entonação que indica que o que está sendo dito naquele instante é algo evidente, ululante, consensual e empírico, quando na verdade todas as evidências e a própria experiência demonstram que os fatores que estruturam uma sociedade comunista atualmente são promovidos em larga escala. O equívoco nesse caso ocorre porque poucas pessoas percebem que, apesar das definições clássicas do sistema comunista incorporarem a estatização dos meios de produção, o comunismo não é necessariamente isso. O comunismo é um flexível e volúvel conjunto de iniciativas para a tomada e manutenção do poder, um sistema aberto do tipo parasita, que se adapta às características da sociedade que ataca e pode ter muitas faces diferentes ocorrendo em vários lugares, simultaneamente ou separadas por longos períodos de tempo. Essa qualidade de se transformar conforme a vítima vem do movimento revolucionário, uma espécie de conceito gerador que fomenta os mais diversos e muitas vezes contraditórias ideias coletivas. Isso explica porque causas aparentemente desconexas sempre levam ao fortalecimento do Estado e à diminuição da liberdade individual, ou seja, a alguma forma de coletivismo, tenha ele o nome que tiver, como vimos anteriormente e como veremos adiante. Fascismo, nazismo. Os malucos costumam utilizar as palavras com significados que apenas eles compreendem. Criam um dialeto que só faz sentido em uma conversa com vários malucos. Em um manicômio, certamente devem rolar altos papos entre os internos, sem que ninguém de fora consiga entender, nem mesmo os médicos e enfermeiras. Um exemplo claro que já virou mania é o uso que alguns loucos fazem dos termos fascista e nazista. Para grande parte dos louquinhos, essas palavras não representam um regime político cujos objetivos, métodos de ação e ideologia pertencem à história e, portanto, podem ser verificados. Para eles, são apenas instrumentos de ofensa. As palavras fascista e nazista não passam de xingamentos na cabeça desses indivíduos desprovidos de sensatez. Como eles são politicamente corretos e por isso não podem xingar o sujeito de filho da puta, xingam de fascista.
E o pior é que eles defendem praticamente a mesma coisa que estes regimes defendiam. Repare bem, você defende uma sociedade onde o Estado seja pequeno e fraco perante o indivíduo. Eles defendem um Estado gigante e forte, exatamente como eram os regimes nazista e fascista. Você mostra isso e, para não perder a discussão, o que o maluco faz? Diz que você é fascista ou nazista. Quanto à discussão sobre nazismo ser socialista, a coisa é ainda mais patética. Não adianta o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não adianta seu chefe máximo dizer que são socialistas. Não adianta o plano de governo da Alemanha nazista perseguir empresários, agigantar o Estado e controlar toda a economia. Você diz que o nazismo é socialista e eles ficam enfurecidos e xingam você de nazista. Alguns nem conseguem isso, simplesmente levantam o queixo, alegam superioridade e sacam da manga o irrefutável argumento de risadinha fingida que em sua mente perturbada deve significar algum tipo de vitória. Anarquistas estatais. Conforme escrevi no início do livro, uma entrevista de desses espécimes foi um gatilho para iniciar a reunião dessas notas. O anarquismo, uma ideologia que se constitui de ideais libertários, aliás, uma utopia charmosa que acredita em um mundo sem governantes e tem como objetivo a eliminação completa do Estado, no Brasil se tornou um movimento de apoio ao estatismo. Como diria o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Os anarquistas brasileiros ignoram os pensadores e ideólogos do movimento, ignoram as bases da ideologia e ignoram a própria ignorância, mas assimilam os métodos revolucionários e violentos. Para eles, Stirner e Proudhon são completos desconhecidos, e Bakunin deve ser um apelido jocoso para o órgão genital feminino. Sei que não são todos, mas pelo menos os que estão em evidência são malucos que prestam concurso público e pedem um Estado gigantesco, que ofereça todos os serviços gratuitos e de qualidade, não esqueça. Não consigo imaginar algo mais louco. Esquerda, direita. Não acredito em rótulos que determinem toda uma personalidade. Classificar uma pessoa de forma simplista, como sendo de esquerda ou de direita, empobrece e dificulta a discussão. É evidente que algumas pessoas, por assimilar todo um conjunto de crenças e ideias, encaixam-se perfeitamente nos rótulos, como se tivesse comprado uma espécie de combo. Mas quando essa definição é expandida para grandes percentuais da população, a análise perde a objetividade e torna inviável a sua compreensão. Por outro lado, é possível enquadrar uma série de atitudes dentro dos rótulos esquerda e direita. Nem sempre, no entanto, uma pessoa se sente comprometida com toda a perspectiva do que se pode chamar de esquerda ou de direita. Além disso, a concordância ou discordância sobre alguns dos termos pode ser parcial ou temporária. Para quem ainda não entendeu, eu desenho. Segue um diagrama com as posições aproximadas. Interferência do Estado. Para a esquerda é total ou enorme. Para a direita é nula ou pequena. Impostos. Para a esquerda tem que ser altos. Para a direita tem que ser baixos. Liberdade de mercado, para a esquerda tem que ser nenhuma ou pouca, para a direita tem que ser total ou muita. Desmilitarização da política, para a esquerda tem que haver e para a direita não tem que haver. Da polícia, aliás, viu? Desmilitarização da polícia, para a esquerda tem que haver e para a direita não. Benefícios para criminosos, para a esquerda sim, para todos ou muitos, para a direita nenhum ou para poucos. Meritocracia, para a direita para a esquerda não existe, né? Nenhuma ou pouca, para a direita tem que ser total ou muita. Diminuição da maioridade penal, a esquerda é contra e a direita é a favor. Desarmamento do cidadão, a esquerda é a favor e a direita é contra. Pena de morte para adultos, a esquerda é contra e a direita é a favor. Aborto, pena de morte para fetos, a esquerda é a favor e a direita é contra. Tendo em conta o diagrama acima, com as posições majoritárias dentro de cada espectro político, fica mais evidente o tamanho da insanidade de alguns formadores de opinião, que costumam chamar a oposição e a grande imprensa no Brasil de extrema-direita, reacionária, conservadora, etc. Rotular as personalidades em dois grandes grupos pode não dar muito certo, ao menos não comigo. Detesto e não levo a sério rótulos simplificadores. Minha tendência está mais perto da coluna da direita, mas essa familiaridade não significa aprovação total e irrestrita de todo um conjunto de valores. Sou contra a pena de morte neste momento, por exemplo, e acho que algumas poucas e pontuais regulações no mercado são necessárias para manter uma sociedade justa e próspera. Com relação aos termos progressista e conservador, é mais fácil perceber a loucura. Aqueles que usurpam a palavra progressista para descrever seu suposto progresso são aqueles que paradoxalmente apoiam intervenções estatais não apenas na economia, mas também na vida cotidiana das pessoas, ou seja, exatamente como nos países mais atrasados do mundo.
O interessante nesse delírio é que eles não percebem essa lógica do avesso nem mesmo quando visitam os países com mais liberdade de mercado e veem o progresso com seus próprios olhos. Outro exemplo do mesmo delírio, a imprensa e as universidades brasileiras usam a palavra conservador como se isso fosse um adjetivo pejorativo. O mesmo pode ser dito sobre a palavra direita. Os insanos costumam dizer com espanto que algum político ou algum projeto é de direita, como se isso fosse um fato inominável, um pecado contra o Espírito Santo. Logo depois, eles gostam de se denominar como ferrenhos defensores da democracia e da liberdade de expressão. Para esses psicóticos, democracia é aquele regime que o povo tem o direito de concordar com eles. A cobertura sobre a política americana é outro bom exemplo. Bobocas com grande destaque na imprensa costumam sintetizar suas análises, colocando os republicanos como atrasados, racistas e belicosos, e os democratas como pacifistas, agentes do progresso e da liberdade. Nunca lhes ocorreu, ao que parece, abrir um livro de história ou mesmo a Wikipédia antes de falar tanta bobagem. Se tivessem feito a lição de casa, saberiam que Abraham Lincoln, que assinou a abolição da escravidão, era republicano, assim como Theodore Roosevelt, que em 1906 recebeu o Nobel da Paz quando ele ainda valia alguma coisa. Por outro lado, foi sob o comando do democrata Bill Clinton que os Estados Unidos bombardearam alvos sérvios na Bósnia e Herzegovina em 1995 e na Iugoslávia em 1999. Embora, no meu entender, essas ações tenham sido necessárias, esses fatos servem para mostrar que, quando o assunto é esquerda-direita e conservador-progressista, as opiniões de boa parte dos nossos jornalistas e acadêmicos são superficiais e completamente desprovidas de conhecimento histórico, político e estratégico. Só louco não percebe isso. A estupidez é ambidestra. Não pense o leitor que a insanidade é um monopólio da esquerda, por conta dos efeitos degenerativos e da dependência afetiva, intelectual e espiritual causados pelo coletivismo. Sem qualquer sombra de dúvida, a esquerda concentra a maioria das vítimas da loucura política, mas no outro lado do espectro também temos alguns espécimes bem interessantes que merecem atenção. Sem perceber que usam das mesmas prerrogativas dos seus adversários políticos, encontramos diversas pessoas que, apesar de se dizerem contrárias às causas tipicamente esquerdistas, defendem teses que, se fossem ouvidas, trariam os mesmos ou parecidos problemas para a sociedade. Se existem os malucos da esquerda, evidentemente maior número e atualmente em melhores posições do poder, na imprensa e mais ainda pendurados em cargos para os quais costumam não ter o mínimo preparo para exercê-los, não podemos esquecer os doidos que pensam que ser lúcido é simplesmente se opor às loucuras da esquerda. No campo da direita, os tipos são mais restritos, mas nem por isso deixam de ser delirantes ou são menos engraçados. O mais comum nesse aspecto da política é o do contra, aquele sujeito que não consegue ter as próprias opiniões e, como segue um script, não admite que tenham outras interpretações da realidade, normalmente exagera na reação e inverte a perseguição. Com a ascensão de uma nova direita, um inegável mérito do filósofo Olavo de Carvalho, surgiram novos interlocutores na discussão pública brasileira. Muitos deles mostraram conteúdo e ganharam espaço, estão publicando livros, dando aulas, criando novas empresas no âmbito cultural, etc. Infelizmente, no rastro dos melhores exemplos, vieram também vários paraquedistas, que não produzem nada além de polêmicas facebookianas, exibição de egos e vergonha alheia. Entre estes é possível encontrar uma gama enorme de subtipos, que apesar de variados, quase sempre são facilmente classificáveis, principalmente porque comungam de ideias coletivistas parecidas com os do esquerdismo e porque também gostam de formar panelinhas para facilitar os elogios mútuos. Tem um eruditão que lê 55 livros por dia, mas mesmo assim não foi capaz de perceber que isso não o deixou inteligente aos 40 anos. Dificilmente vai deixar algum dia. Esse tipo não tolera conversar com os plebeus que não dominam o grego, o latim, o sânscrito ou outra língua antiga de preferência morta. Não conseguem dar utilidade a 1/10 do que estudaram e são capazes de citar os 10 mandamentos em hebraico pouco antes de sacanear um amigo. No lado diametralmente oposto tem o descoladíssimo, que anda na moda, só lê os autores do momento e acompanha os músicos e cineastas que estão na ribalta enquanto critica o efêmero mundo moderno. Outro tipo exótico é o moralista profissional, que vasculha a vida dos conhecidos para avaliar o seu grau de direitice e conservadorismo. E uma derivação bem chata desse tipo é o moralista religioso, que confere quem será salvo e quem vai queimar no inferno. Essas figuras costumam pregar contra os planos mundanos do governo mundial, que se aproximam no mesmo instante que privilegiam as grandes corporações e pagam dobrado por uma grife. O meu tipo favorito de doido destro, no entanto, é aquele cara que acredita que o simples fato de ser aluno ou leitor esporádico de alguém reconhecidamente inteligente faz dele um sábio sem esforço, por osmose, como se ele já soubesse tudo aquilo que seus professores sabem e não apenas o que ele aprendeu. Assim
que consegue repetir 10 ou 20 afirmações verdadeiras, abandona seu passado e troca de roupa intelectual. Logo após algumas postagens bombásticas no Facebook, passa a agir e pensar como um conselheiro independente que a sociedade deve ouvir caso queira restabelecer a paz, a moral, a civilização, essas coisas simples. Mas não é preciso pânico. Os malucos da direita são chatos, são pedantes e hipócritas, mas são menos danosos. A miserável Zélite. A mais visível bobagem que ouvimos em nossos dias é aquela que diz que são as elites que conspiram contra o coitadinho do nosso governo. Primeiro, vamos definir brevemente o que vem a ser uma elite, já que atualmente as palavras mudam de significado de acordo com os interesses dos grupos de pressão mais poderosos ou mais barulhentos. Elite é um grupo que ocupa a liderança de determinado segmento, seja um ramo dos negócios, do poder público ou mesmo de uma prática esportiva. Ultimamente, no entanto, a palavra elite passou a significar quase que exclusivamente as pessoas que exercem poder visível ou invisível. Seguindo esse raciocínio e sabendo que o poder consiste em conseguir realizar o que deseja, podemos dizer que essa classificação atual e abstrata que leva o nome de elite é a soma das pessoas ou grupos que possuem ou controlam os meios para o exercício do poder, seja ele financeiro, político ou cultural. Dada a definição, fica mais claro imaginar que fazem parte dessa elite os mais ricos, os que ocupam as posições estratégicas na condução da sociedade, os detentores dos cargos políticos mais importantes e os que desfrutam de maior visibilidade na esfera pública, na imprensa ou nos meios culturais. Tenho vontade de rir, para não chorar, quando vejo os membros do governo e seus aliados classificando seus críticos como sendo a elite. Ora, mas se eles ocupam o poder executivo e com raras exceções são apoiados pelos mais altos expoentes do legislativo e do judiciário, agraciados pelos banqueiros, grandes empresários, líderes sindicais, professores universitários e artistas famosos, ou seja, se eles têm como aliados exatamente aqueles que possuem os meios para exercício do poder, de que diabos de elite esses caras estão falando? Não resta dúvida que esse argumento é apenas uma face do vitimismo estratégico que contaminou o nosso país, já que podemos identificar as mais variadas origens para as críticas ao governo, e com muita facilidade encontramos críticos pertencentes a todos os estratos da sociedade, menos da elite, sua principal aliada. Psicopatas ou histéricos? Dentro do contexto político, é possível identificar dois tipos principais de loucura. Os primeiros são os psicopatas, que, em busca de tornar reais seus delírios de grandeza, tentam moldar o mundo de acordo com sua autoimagem glorificante. São os políticos, intelectuais e líderes revolucionários que pretendem impor ao restante da população um mundo que imaginam como ideal. Independente dos fracassos que resultaram dos planos de outros megalomaníacos, querem porque querem implantar suas ideias mesmo contra a vontade da maioria. No fundo, eles sabem que tudo não passa de fingimento e o que eles querem mesmo é o poder. Mentem tanto que acabam acreditando em sua mentira e é aí que reside sua loucura. O outro grupo é maioria, formado pelos histéricos, que não percebem a manipulação dos psicopatas e não são capazes de identificar as várias camadas de significado que compõem o discurso político de seus grupos, de seus gurus, aliás. Quando muito, entendem apenas a parte superficial das propostas que defendem, sem perceber que a superfície abarca somente a parte formal da ideia, nunca seu real objetivo, suas consequências e suas origens. Os histéricos agem como que hipnotizados e funcionam como caixa de ressonância das ideias que mal compreendem. Lenin os chamavam de idiotas úteis, e Olavo de Carvalho tem uma frase perfeita para sua descrição. Idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e quem o utiliza. Eu finjo que falo a verdade e você finge que acredita. Nem só de loucura vive um manicômio, aliás. Uma característica cada vez mais comum no dia a dia da política brasileira é o fingimento. Não apenas entre os poderosos, mas também entre aqueles cujo trabalho deveria ser interpretar e divulgar as atitudes de quem controla o poder. O político finge que, ao dar emprego a um aliado, não está pagando um favor solicitado durante a campanha. E a imprensa finge que acredita. O empresário contribui na campanha fingindo que seus interesses são muito patrióticos. O candidato finge que não está sendo comprado e os jornalistas fingem que a coisa é mais normal do mundo. Nomeações, promoções, contribuições, aprovações e muitas outras formas de toma lá da cá estão enraizadas de tal forma na política desse nosso triste país que a própria cobertura das notícias políticas trata esses conchavos como normais e até obrigatórios. Todo mundo finge que é normal colocar uma pessoa sem a mínima qualificação para cargos extremamente técnicos e que deveriam exigir excelência e experiência. Nas estatais, nos ministérios, secretarias, autarquias e em toda a burocracia, o mérito já é algo muito distante e o mundo vai se tornando cada vez mais bizarro. São analfabetos definindo como deve ser a educação, desequilibrados ensinando psicologia, agressores cuidando do direito das suas vítimas. Mas vamos fingir que estamos tranquilos. Afinal de contas, os estelionatários estão vigiando o cofre, enquanto as raposas cuidam dos frangos. Antes era algo mais disfarçado, mas nas 2 últimas décadas, a arte de fingir se tornou algo tão banal quanto descarado. E na prática, ninguém mais nem finge que não está fingindo.
Mentalidade burocrática. O filósofo Olavo de Carvalho há muitos anos desenvolve um trabalho que tenta identificar e explicar o que ele chama de mentalidade revolucionária, ou o estado de espírito permanente ou transitório no qual o indivíduo ou grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade, se não a natureza humana em geral, por meio da ação política. Sua ampla pesquisa e suas enriquecedoras reflexões já geraram alguns livros e provavelmente ainda teremos muitos outros, assim espero. O fenômeno identificado por Olavo de Carvalho tem pelo menos um filhote, acredito eu, e ele poderia ser apelidado de mentalidade burocrática. Esse rebento tem crescido formidavelmente e nada indica que algo mude em um futuro próximo. A mentalidade burocrática sempre esteve na história do Brasil e é possível identificá-la desde o Império, ou talvez até antes, tendo em vista que os portugueses também carregam uma certa fama de burocratas entre seus vizinhos europeus. Quando analisamos, no entanto, o tamanho e a complexidade que a burocracia atingiu nos últimos anos e a comparamos, por exemplo, com a década de 80, fica evidente que esse monstrinho está superalimentado e robusto como um porco cachaço. Mesmo quando vivíamos sob o comando dos militares, que na época eram muito criticados precisamente pelo excesso de ordens, normas e decretos, o Brasil era muito menos obcecado pela burocracia. Na época, as papeladas, as exigências e as obrigatoriedades se resumiam à esfera pública e estavam sob o domínio estatal, enquanto hoje a opressão burocracial está presente em todos os aspectos da vida, até das mais privadas. A burocracia invadiu o nosso cotidiano e tomou conta das nossas vidas. Não é mais possível dar um passo em nossa sociedade sem preencher um formulário, fazer um cadastro, apresentar documentos, etc. Até mesmo as coisas mais simples tornaram-se insuportavelmente complexas, sem que se possa tirar qualquer vantagem ou benefício de toda essa chateação. Com a chegada da internet e a expansão da vida online, o que era desagradável como uma pedra no sapato se tornou insuportável como uma pálpebra recheada de areia. É incrível saber que essa transformação ocorre em um momento que alguns gostam de chamar de período progressista ou libertário da nossa história. E mais ainda lembrar que as pessoas já não reclamam, se acostumaram e parecem gostar. Nem 8, nem 80 milhões. Uma coisa profundamente incômoda é constatar que chegamos a um nível de loucura que atualmente as conversas sobre temas controversos exigem que quase que uma lista de premissas sem as quais um sujeito nunca será compreendido. Caso contrário, os radicais classificam as opiniões e até mesmo os opinadores conforme os mais incríveis delírios. Com uma interpretação tão profunda quanto um pires, rotulam as opiniões contrárias e até os seus donos de acordo com estereótipos e generalizações ridículas. Se você é contrário a algum tipo de benefício dado a um grupo de pessoas, os alucinados logo acham que você odeia esse grupo. Se alguém acha que casamento não é a palavra mais indicada para a união de duas pessoas do mesmo sexo, os delirantes vão chamá-lo de homofóbico. O termo usado pela primeira vez por um psicólogo para designar assassinos ou pessoas com desejo de assassinar homossexuais. George Weinberg, psicólogo americano nascido em 1935. Além do exagero calunioso e, portanto, criminoso, tem também as distorções e os delírios. Quando uma pessoa defende mais liberdade de mercado e menos interferência estatal, é chamada de fascista. Incrível! E, se você acha que os benefícios estatais têm que respeitar os limites da economia, logo você deve ser um lorde inglês, um membro da alta corte que odeia os pobres e só os enxerga pela janela do seu palácio. Esse raciocínio torto, quando não é simplesmente mal intencionado, revela um estado de confusão mental muito avançado e infelizmente bem comum. Diante de interlocutores que estejam nesse estágio semiclínico, o melhor a fazer é seguir uma das seguintes recomendações. 1. Respirar fundo, pedir a Deus um pouco mais de paciência e explicar detalhadamente sua posição, desde as suas mais remotas origens. Neste caso, você deve pedir para não ser interrompido nem permitir que o assunto seja desviado a todo instante, como é muito comum em discussões com esse tipo de interlocutor. Se mesmo assim não conseguir manter a calma ou o assunto nos trilhos, pare e escreva. Em alguns casos será preciso desenhar. 2. Ignorar. Dentro da mesma espécie de raciocínio confuso, vamos encontrar os torcedores políticos, aqueles sujeitos que pensam que as discussões políticas ocorrem nos mesmos termos das competições esportivas. Nesta lógica, que parece ter saído do cérebro de um peixe, acreditam piamente que se você não é governista, é tucano. Se você não gosta de presidente, é tucano. Se você discorda das barbeiragens administrativas e se sente indignado com a corrupção generalizada, é tucano. Já passei por essa experiência muitas vezes, mesmo sendo um cara que nunca elogiou um político do PSDB, mesmo sendo um eleitor que há muitos anos não se sente representado por nenhuma liderança e muito menos por um partido político. Não importa o que eu diga, para eles eu sou um tucano.
Para sujeitos desse naipe, criei a seção Respostas aos xingamentos mais prováveis dentro do capítulo final deste livro. Pior do que achar que a disputa partidária é um campeonato esportivo é acreditar que ela é um torneio com apenas 2 times. Para quem não perceber minhas preferências durante as páginas que seguem, pretendo deixar as minhas posições um pouco mais claras ao final de cada capítulo, mas desde já quero deixar claro que em quase todas as questões consideradas controversas e que polarizam a sociedade, mais importante do que a própria discussão é perceber que elas são fomentadas para dividir o povo, nos moldes do imperativo dividir para conquistar, e segundo os planos de Saul Alinsky. Ufanismo e vira-latice. Quando a Alemanha derrotou o Brasil por 7-1 durante a última Copa do Mundo de futebol, todas as esquisitices brasileiras foram expostas, e o que se viu foi um misto de variadas formas de loucura. As reações foram extremas, da decepção exagerada a uma espécie de euforia despropositada. O vexame que impactou os brasileiros no dia 8 de julho de 2014 entrou para a história como Mineratzen e serve de exemplo de como algumas coisas costumam funcionar por aqui. Para quem costuma se orgulhar de ser o país do futebol, do carnaval e da cachaça, e que se ofende quando algum estrangeiro afirma que as únicas coisas que o Brasil tem a oferecer são exatamente estas, alternar sentimentos exagerados de amor e ódio não é nada surpreendente. Comentaristas da imprensa, da fila do banco e do boteco dividiam-se entre os revoltados que, em meio a críticas aos lances que levaram ao fracasso, sugerem novos modelos de administração para o futebol, e a turma do bem feito, que enquanto joga nas costas da seleção todos os seus problemas e se sente vingada por isso, sugere modelos de administração idênticos ao do seu adversário revoltado. Difere no meio, mas deseja o mesmo fim, exatamente como toda a política brasileira. Outro episódio um pouco mais antigo também concentra os lados opostos em um mesmo balaio de gatos. Quando o ex-presidente Bill Clinton afirmou que a corrupção no Brasil era endêmica, foi apedrejado por repetir exatamente o que todo brasileiro médio sabe de cor e repete nos bares e nas filas de supermercado. Por essas e muitas outras, às vezes acho que deveríamos acrescentar uma palavra à nossa bandeira. Talvez ficaria mais coerente com nossa realidade o lema Ordem, Progresso e Rivotril. Acredita em pesquisas e em duendes? Apenas pessoas desinformadas ou exageradamente ingênuas podem acreditar que existam instituições completamente isentas de corrupção, imunes à influência da ideologia ou de outros interesses diferentes dos anunciados. Em um país como o Brasil, onde praticamente todos os segmentos já foram alvo de denúncias, investigações ou condenações, parece ser muita burrice acreditar piamente em todo um grupo de empresas sem o devido ceticismo necessário. Se já ocorreram fatos que desabonam até mesmo o exército, as igrejas e as entidades que praticam caridade, instituições historicamente mais confiáveis, como confiar plenamente em quem vive dando motivos para desconfiança? A história já mostrou que os institutos de pesquisa erram com uma frequência incompatível com a sua credibilidade. E mesmo que não exista má-fé, a internet está repleta de depoimentos, testemunhos e até vídeos que demonstram que também existe problemas nos métodos, que apesar do discurso, estão longe da cientificidade declarada. Uma pesquisa de opinião, normalmente mais suscetível a erros do que outras formas de pesquisa, como a de mercado, por exemplo, sem dúvida serve para balizar um raciocínio ou aprimorar uma análise, mas nunca deve ser tomada como um fato inquestionável, tendo em vista todos os erros anteriores e a enorme chance de manipulação embutida em aspectos que vão da escolha do entrevistado às questões formuladas, passando pela tabulação dos dados e formato do relatório com os resultados. Quando percebemos que praticamente toda análise da conjuntura política praticada na grande imprensa brasileira baseia-se em pesquisas desse tipo, somos obrigados a admitir que essas análises padecem da mesma falta de credibilidade. Essa é uma verdade incontornável, mas infelizmente é esse o modus operandi ou dia a dia da nossa imprensa. Para alimentar esse engodo, vale lembrar que a maioria dos nossos jornalistas não tem o hábito de ler livros ou pesquisar em fontes primárias e costuma se informar além das colunas dos seus colegas, criando uma sala de espelhos onde pouco ou nada se acrescenta, mesmo após laudas e laudas de análises. O uso exagerado de estatísticas e tendências tiradas de pesquisas de opinião começou nos anos 90 do século passado e se tornou um vício que contaminou a redação de quase todos os veículos de comunicação. Agora é bem raro encontrar um dia em que as manchetes principais de um jornal não estejam relacionadas ao resultado de uma pesquisa, que na maioria das vezes nem sabemos como ou por quem foi feita. A desgraça que se tornou a cobertura política da imprensa brasileira merece um livro inteiro, mas não tenho dúvidas de que um dos problemas que mais afeta a qualidade da informação que o povo brasileiro recebe está ligado ao uso indiscriminado do caractere porcentagem, porcento. Tudo que é ruim pode piorar. Em uma adaptação das famosas frases de Ronald Reagan, a política brasileira não está em crise, ela é a crise.
E a causa, sem dúvida, é moral e não técnica, apesar das regras do jogo político também colaborarem para o desastre. Como tentei esclarecer nas páginas anteriores, acredito que não existe regime político perfeito e mesmo os piores sistemas podem funcionar melhor que outros se as pessoas que estão no comando forem melhores. Vale mais o caráter de um governante do que as regras que ele impõe ou segue. É claro que cabe ao governado buscar impor limites àqueles que governam para não depender exageradamente da retidão ou da resistência do governante ante o fascínio do poder, que é corruptor por natureza. Um panorama como esse inevitavelmente leva ao pessimismo. Diante de todos os problemas que estamos enfrentando na economia, com o desgaste de praticamente todas as personalidades políticas e a falência cultural do país, os caminhos futuros possíveis vão do ruim ao péssimo, passando pelo terrível. Não digo que necessariamente as coisas vão piorar, apenas percebo que enfrentamos alguns problemas que não parecem dispostos a retroceder diante das soluções apresentadas. Fico pessimista, ao menos para o curto prazo, porque as soluções sugeridas para curar o país mais parecem veneno do que remédio. Para destravar as engrenagens que o Estado travou, o que eles sugerem? Mais impostos, mais regulações, mais burocracia e desperdício, ou seja, mais Estado. É muita piração para uma única sociedade. Reforma pública, aliás, reforma política. Não há como negar que o sistema político brasileiro contém algumas aberrações dignas de um filme de terror, jabuticabas como as distorções do coeficiente eleitoral, que elege deputados e vereadores sem nenhum voto, o espaço televisivo oficiosamente negociável entre partidos, voto secreto, verbas, auxílios e gabinetes milionários, além de questões relacionadas ao foro privilegiado, aos limites da imunidade parlamentar, etc. A necessidade de uma reforma no nosso sistema político é evidente e histórica, mas o que estão sugerindo não vai ajudar a solucionar nenhum problema e ainda vai trazer de bandeja outros, alguns ainda piores do que temos no cardápio de hoje. Pelo que vi até agora, a reforma política desejada por nossos governantes e por boa parte da oposição vai servir apenas para dar mais poder para os mesmos e dificultar as verdadeiras mudanças que o país precisa. As sugestões que circulam no Congresso, na imprensa e na internet não chegam nem perto de enfrentar o que temos de mais danoso, que grosso modo gira em torno do uso abusivo do poder, seja para ganhar dinheiro, favorecer aliados ou fortalecer seu próprio poder, seja para fortalecer o poder da ideologia e do partido que defende, para logo depois ganhar dinheiro, favorecer aliados e se tornar ainda mais poderoso. Ao invés de atacar a corrupção, a ineficiência e criar mecanismos para que a sociedade controle com mais rigor o governo e diminua a intervenção do Estado na vida das pessoas, estes que são os principais entraves à prosperidade, à democracia e à liberdade no Brasil, as propostas de reforma política abordam apenas os temas do interesse revolucionário: financiamento público de campanha, voto em lista, fidelidade partidária, cotas e uma democracia direta apenas para os temas com vitória prevista. Temas como aborto, pena de morte, outras questões onde sociedade e governo são divergentes, nossos democráticos políticos preferem legislar sozinhos. Vejo como um problema, por exemplo, o alto custo das campanhas eleitorais e a consequente necessidade financeira que traz os inevitáveis conchavos, negociatas e acordos subentendidos. Mas pensar que o financiamento público da campanha vai acabar com a corrupção é coisa de gente burra. E põe burra nisso, pois é preciso uma burrice quase infinita para achar que o Caixa 2, que existe, agora deixará de existir quando o Caixa 1 for proibido. Vale lembrar que o homicídio é proibido desde sempre, e nem mesmo o quinto mandamento é proibido desde sempre. E nem mesmo o quinto mandamento impediu os assassinos de pessoas comuns, de reis, imperadores e até do próprio Jesus Cristo, da mesma forma que as leis brasileiras não impedem os bandidos de matarem mais de 50 mil pessoas todos os anos. Se a defesa do financiamento público é uma ingenuidade estúpida, outras questões propostas nessa famigerada reforma são ainda piores. O voto em lista e a fidelidade partidária que nossos políticos querem é a pá de cal na democracia brasileira. Os partidos serão mais fortes e os eleitores mais fracos. O desejo do eleitor se tornará um detalhe ainda mais insignificante do que é hoje. Qualquer um que já visitou um partido político conhece a força do coronelismo e sabe que lá dentro costuma acontecer de tudo, menos democracia. Toda essa discussão em torno da reforma política, ao menos o que tenha visto, gira em torno de fortalecer quem deveria ser enfraquecido. E o eleitor, sedento por algum sinal moralizador que ao menos mostre um caminho para um sistema minimamente decente de escolher seus representantes, acaba caindo em uma armadilha, uma areia movediça, que lentamente vai tirando a sua liberdade e seus direitos individuais. Sem perceber, muita gente luta para ser livre no mesmo instante que constrói sua própria cela, na prisão ou no manicômio. Criminalidade. Por demonstrar que a irracionalidade pode ser muito perversa, esta seção é a mais sem graça de todas que compõem esse livro. Sem sombra de dúvida, o crime é o mais complexo problema do Brasil atual e, por isso, mereceu um espaço exclusivo, e isso não tem nenhuma graça. A criminalidade dentro das nossas fronteiras alcança dimensões incomparáveis até mesmo com países miseráveis de população muito maior do que a nossa.
Nem a pobreza dos países africanos, nem a densidade populacional da China ou da Índia são capazes de produzir uma criminalidade proporcional aos números brasileiros. Nenhuma outra questão demonstra maior incapacidade, incompetência e descaso do poder público e das classes pensantes. O crime é o fato mais vergonhoso do Brasil, e a julgar pelas atitudes e discursos daqueles que são direta ou indiretamente responsáveis pela sua solução, o problema ainda deve persistir por muito tempo. Todas as vezes que assisto discussões públicas a respeito do crime e das suas consequências, percebo que as possíveis soluções ainda estão bem longe do horizonte e certamente não aparecerão no curto ou médio prazo. Embora seja o mais importante desafio da nossa sociedade, tendo em vista que o crime ceifa dezenas de milhares de vidas anualmente, o tempo dedicado ao assunto nos debates políticos é pequeno e mal aproveitado. Antes de baixar decisivamente os índices de criminalidade, é preciso elevar a percepção da realidade naqueles que tomam as decisões de segurança pública no legislativo, executivo e judiciário. É preciso quebrar alguns paradigmas e desfazer lendas urbanas que tomaram conta da discussão. A primeira questão diz respeito à natureza do criminoso. Temos que abandonar todas as teorias que insistem em dimensionar a relação de violência com a miséria. O crime organizado atual, que rompe fronteiras e possui empresas de transporte, bancos e conglomerados industriais, hoje tem pouca ou nenhuma relação com a pobreza. Quase todas as outras questões que atormentam a segurança pública derivam dessa ideia maligna, que dilui a responsabilidade do bandido nas condições do ambiente e nega o fato de que o crime decorre, na maioria esmagadora das vezes, de uma mente criminosa. É simples assim. Antes de solucionar essa primeira e decisiva questão, nenhuma medida de prevenção ou combate ao crime terá chance de prosperar. Só podemos pensar em incentivos, em ampliar as oportunidades e enfrentar a bandidagem após a mudança do conceito do crime e do criminoso, após reforçar que o crime sempre é uma escolha. Sempre falar que é preciso urgentemente abandonar essa mania louca de transformar bandido em celebridade. Glamorização do criminoso. O imaginário de uma sociedade diz muito sobre seu presente e principalmente indica como provavelmente será o seu futuro. Durante décadas, pseudo-artistas endeusaram o crime e seus praticantes. Foram filmes, livros, novelas e música que colocaram o criminoso como um coitadinho vítima da sociedade cruel e opressora. Em alguns casos foi ainda pior, transformar o bandido em um herói que luta contra o mal e é apenas mal compreendido pelas vítimas do seu crime. A valorização do bandido na sociedade brasileira é um assunto que daria uma enciclopédia, mas uma observação atenta é suficiente para perceber o resultado da influência dessa glamorização do bandido na sociedade. Pelo menos entre os mais jovens é possível identificar esses traços espalhados por toda a personalidade, das roupas ao vocabulário, dos gestos ao andar e a forma habitual de pensar, um pacote completo. Mesmo diante do fracasso das políticas públicas de segurança na vida cultural, os intelectuais aliviam ainda mais para a mente criminosa. E na vida social, a moda promove e incentiva um visual, um estilo visivelmente inspirado no comportamento criminoso. Do lado inverso, os agentes culturais brasileiros nas últimas décadas se esforçaram em desmoralizar a ação da polícia e das instituições de segurança. Campanhas como a que movem a favor da desmilitarização da PM, com apoio e dinheiro da ONU e de muitas outras ONGs, junto com diversas iniciativas que limitam a ação policial e expandem os direitos dos criminosos, inverteram completamente os valores da nossa sociedade. Que tipo de louco não percebe as consequências de mudanças tão significativas na forma como essa sociedade encara os problemas de segurança pública? Desarmamento. A campanha em todos os esforços para desarmar o cidadão de bem é mais um exemplo de como funciona a cabecinha daqueles que sequestraram a palavra progressistas. Em 2005, o Brasil fez um plebiscito para saber se o povo queria proibir a venda de armas de fogo. O povo votou em peso contra a proibição e, portanto, a favor da liberdade de poder comprar uma arma desde que esteja dentro da legislação. O objetivo do voto, entendo eu, era manter o direito de possuir uma arma dentro da lei para proteger sua família e sua prosperidade, sua propriedade, aliás. Nada disso importa para os progressistas, que se dizem democráticos. Para eles, a vontade popular só conta quando ela coincide com seus desejos. O que realmente importa para eles é ter poder para mudar a vida dos outros, e isso eu odeio sinceramente com todas as minhas forças. O desarmamento, ao longo da história, sempre foi uma estratégia dos poderosos para minar as chances de defesa da população. Praticamente todos os ditadores tentaram retirar as armas das mãos do povo. Parte dos desarmamentistas, evidentemente, não têm objetivos premeditados e tão maliciosos. Muitas dessas pessoas apenas foram influenciadas por um discurso que aparentemente só tem ambições pacíficas e quase angelicais. O que ocorre é que, infelizmente, não conhece os reais interesses de quem promove a causa e muito menos a sua origem e consequências. Como não estudaram o assunto e são diariamente bombardeadas pela mídia, e esta obedece a interesses de quem pretende manter o poder a qualquer custo, pensam defender uma causa nobre sem perceber que estão colaborando com uma ideia originalmente política que deseja tirar das suas mãos a possibilidade de reagir a possíveis ataques aos seus direitos e às suas liberdades. Além da origem dos interesses obscuros das iniciativas desarmamentistas, o mundo real também desabona seus ideais e promessas.
Todos os números evidenciados em estudos sérios, até mesmo nas simples observações da realidade, indicam exatamente o oposto do discurso dessas campanhas. Países como Estados Unidos, Canadá, Suíça e muitos outros, onde o cidadão de bem pode comprar e portar uma arma para defender a integridade de sua família e da sua propriedade, possuem números infinitamente melhores do que o do Brasil. O fracasso da lei de desarmamento no Brasil, país que atualmente ocupa o primeiro lugar entre os mais violentos do mundo, já deveria servir de alerta. Mas como o real interesse embutido na campanha do desarmamento não envolve a proteção dos homens de bem e a sede dos totalitários por mais poder é insaciável, chegamos ao cúmulo das proibições das armas de brinquedo. E já existem lunáticos pregando o fim das armas de fogo até mesmo para os policiais. Outra questão importante sobre esse assunto, que mostra uma insanidade profunda de quem ainda acredita nessas campanhas, reside no fato facilmente verificável de que a maioria dos defensores mais célebres da proibição não sai de casa sem a companhia de pelo menos um segurança armado, ou seja, os artistas, autoridades e endinheirados querem o nosso desarmamento, mas não o deles. Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil e autoridade no assunto, lançou em 2015 um ótimo trabalho em conjunto com o escritor Flávio Quintela. Naquelas páginas, os autores elencaram e destruíram cada uma das falácias que estruturam a defesa da proibição das armas de fogo. Com estudos e comparações, jogaram números e fatos nos olhos dos teóricos, desmentindo um a um os argumentos daqueles que pretendem tirar das mãos do cidadão o direito de proteger sua família e sua propriedade. Leiam o livro Mentiram para mim sobre desarmamento. Ele simplesmente encerra o assunto. Maioridade penal. Existe uma mania que já virou clichê entre os que se julgam modernos. Consiste em repetir algumas inverdades que eles chamam de argumentos, mas que não passam de infinitas formas de não enxergar o óbvio. Uma dessas bobagens consiste na repetição dos bordões que criaram para defender a impunidade de menores criminosos, mesmo que o bandidinho tenha 17 anos e 11 meses. A primeira delas diz que sociedade é repressora e quer baixar a maioridade penal porque não está preocupada com o desenvolvimento dos jovens e diz até que é porque odeia adolescentes negros e pobres. Quando a sociedade quer o menor criminoso na cadeia, não significa de modo algum que o desejo é botar as crianças atrás das grades. O que as pessoas de bem almejam é uma sociedade onde cada um seja punido por seus crimes e gostaria de ver mudança na maioridade penal porque acredita que adolescentes de 15, 16 ou 17 anos já possuem discernimento suficiente para escolher entre o bem e o mal. Não se trata de uma questão social e muito menos racial. Quem se defende atrás desse argumento nem merece atenção. A única questão que realmente interessa é mais uma vez o desejo, a intenção criminosa, que responde pela maioria absoluta dos crimes. Dois irmãos gêmeos criados sob o mesmo teto e com as mesmas influências podem responder de formas absolutamente diferentes diante das dificuldades do ambiente. Um deles pode virar um grande médico enquanto seu irmão gêmeo lidera uma quadrilha de sequestradores. Não tem nada a ver com a família, a raça, a condição social, a idade, o sexo ou o time de futebol. O crime é cometido pelo criminoso, não pelo grupo ao qual ele pertence. É o indivíduo, com todos os seus acidentes, que comete todos os crimes, quase sempre de forma consciente e voluntária. Por isso, a idade do criminoso deveria ser algo irrelevante do ponto de vista penal. Este é outro assunto que já deveria ter sido superado, tendo em vista os exemplos dos países mais civilizados do mundo, onde os direitos humanos funcionam para os humanos, direitos e onde os crimes são punidos, seja qual for o perfil do criminoso. Estes países invariavelmente possuem uma taxa de criminalidade muitíssimo inferior aos números obscenos que o Brasil apresenta também nesse campo. Vejamos, portanto, alguns exemplos. Inglaterra, 10 anos. Escócia, 12 anos. Holanda, 12 anos. França, 13 anos. Alemanha, 14 anos. Itália, 14 anos. Dinamarca, 15 anos. Estes são apenas alguns exemplos e creio que são suficientes. Ou algum maluco aí vai dizer que esses são países que perseguem crianças ou que odeiam adolescentes pobres e negros. Diagnóstico e tratamento das psicoses políticas. Na origem das psicoses políticas, de forma geral, podem ser identificadas duas principais influências. A primeira delas é a infiltração das ideologias no senso comum, quase sempre disfarçadas de tendências espontâneas e envernizadas por um cientificismo superficial que só se sustenta devido ao alcance capilar dos ideólogos. Os efeitos catastróficos da ideologia, como substituto da pedagogia e até da filosofia, são visíveis na educação e na cultura na forma de distorções históricas que preparam o terreno para a implantação de objetivos políticos de um determinado grupo. Se no ambiente cultural a influência ideológica corrompe as inteligências e deturpa qualquer análise ou avaliação artística, por exemplo, na política esse tipo de influência estica os limites do aceitável, transformando termos como verdade e mentira em distinções sem significado e adaptáveis às circunstâncias. A segunda influência maléfica, que está localizada na origem das psicoses políticas, diz respeito a um tipo de necessidade ou desejo doentio de corresponder, às expectativas do grupo ao qual pertence.
como politicamente correto, a moda e uma avalanche, aliás, de ideias coletivistas que são despejadas diariamente pela imprensa, pelas universidades e pela classe política. Muitos raciocínios expostos ao debate público já nascem envenenados e todo o cuidado é pouco para evitar que a vontade de fazer parte de um grupo leve à insegurança e até algum tipo de carência afetiva. Embora uma correta interpretação da história seja a terapêutica ideal para todas as espécies de doenças intelectuais, conhecer o passado tem especial resultado quando aplicado no combate às loucuras políticas da nossa sociedade. Bons livros, bons filmes, conversas frutíferas e, acima de tudo, a observação da realidade para além dos chavões e palavras de ordem são ótimas formas de tratar esses tipos de loucura. Outro bom remédio contra os tormentos mentais de ordem política é renovar os autores, os pensadores e, se precisa, até mesmo um círculo de amigos. A melhor maneira de evitar a alucinação política é ficar longe dos alucinados. Abre aspas. Tudo que pinta de novo, pinta no rabo do povo. Fecha aspas. Luiz Carlos Alborguete. Neuroses culturais. Se as decisões que vão causar impacto na nossa vida provêm diretamente das psicoses políticas, as forças motivadoras que originam e determinam a tomada dessas decisões pertencem à camada cultural. Essa infinidade de ideias, raciocínios e ideologias que influenciam o senso comum por meio de doutrinas equivocadas fora da realidade ou totalmente vazias, que produzem os comportamentos classificados nesse livro como neuroses ou loucuras culturais. Nessas próximas linhas, seguem variados temas onde alguns distúrbios são facilmente identificáveis. Em sua maioria, dizem respeito a questões intimamente ligadas às atividades intelectuais e artísticas, compondo o que podemos chamar, grosso modo, de cultura, mas não se restringindo de forma alguma, aliás, ao que hoje eu costumo chamar de produtos culturais. Outras observações foram jogadas aqui por preguiça de criar um novo capítulo. Acho que é Zeitgeist, não sei pronunciar essa palavra, Zeitgeist. A palavra Zeitgeist significa algo como espírito da época. Independente do fato de ter sido popularizada por causa de documentário cult, que teve boa parte das informações desmentidas ou refutadas, a expressão serve bem para designar todo um conjunto de conceitos que compõem o senso comum de um determinado período histórico. Nesse sentido, o termo Zeitgeist quando empregado para definir uma época que abrange a segunda metade do século XX e os primeiros anos do século XXI, significa um misto de caos, alucinação e fetiches assimilados pela sociedade durante o período. Com a cultura sendo destruída gradativamente nas últimas décadas, seja pela falência educacional ou pela ideologização das formas de entretenimento, como música, cinema, TV e literatura, surge espaço para o fortalecimento de subculturas e aparecimento de novas ideologias. Da mesma forma que um ambiente poroso, repleto de escombros e focos de lixo acumulado é campo fértil para a proliferação de pragas. Além de outras formas de alienação, nosso Zeitgeist está repleto de distorções da realidade, da história e da psique humana, principalmente no campo cultural. Este é um ambiente propício para a propagação das mais loucas ideias que alguém é capaz de ter, com uma mania de relativizar tudo. Relativismo. Se tudo é relativo, essa frase também é certa. Se tudo é relativo, aliás, essa frase também é, certo? Esse simples raciocínio parece muito distante da compreensão dos idiotas, e sem sequer pensá-lo, repetem a expressão mais imbecil de todos os tempos, como se estivessem a declamar um poema de Camões, um teorema de Pitágoras. A imbecilidade causada pelo relativismo, infelizmente, vai muito além da estupidez de seus defensores ou da vergonha alheia que seus pronunciamentos causam entre os menos insanos. Os problemas causados pelos desdobramentos do relativismo são incalculáveis, tendo em vista que sua expansão é epidêmica e não existe assunto imune. Mesmo sendo ilógico e visivelmente vazio, o relativismo não deve ser subestimado. Apesar de se tratar de uma doença intelectual, ela se manifesta de forma parecida com colônias de bactérias que só podem ser percebidas quando já tomaram conta de uma parte do organismo. Essa doença tem uma característica própria que se instala com sutileza e avança em todos os sentidos do raciocínio e da percepção. Começa por relativizar um detalhe qualquer para não estragar o jantar e termina por igualar piada e homicídio. Infelizmente, as discussões públicas da nossa sociedade já estão em estágio avançado dessa doença chamada relativismo. Após décadas de pensamento relativista, a diferença entre mentira e verdade, bem e mal, bonito e feio, passou a ser um simples adereço, algo que as pessoas escolhem na prateleira e carregam consigo por um tempo até que fiquem enjoadas e procurem outro. Uma boa maneira de perceber os malefícios do relativismo generalizado é observar a influência dessa mentalidade nas várias camadas da sociedade. Lixo sendo vendido como obra-prima, a supremacia dos mentirosos profissionais e livros didáticos incentivando os problemas dos alunos são exemplo das consequências dessa influência, respectivamente, nas artes, na política e na educação. Se nada é absolutamente certo ou errado, melhor ou pior, se não é possível conhecer a verdade, nada mais resta de confortável a não ser a loucura. Cientificismo.
O mundo moderno viu nascer uma forma de religião muito mais exigente e supostamente embasada em uma série de pressupostos infalíveis, mas que na verdade muitas vezes foram deduzidos de hipóteses improváveis e argumentos de autoridade. A ciência é um bem em si mesmo? Essa pergunta serve para refletir sobre a importância que devemos dar a uma atividade que produz um conjunto de conhecimentos, muitos deles extremamente úteis, outros nem tanto, e alguns que servem apenas para causar problemas. Como qualquer outra atividade humana, a ciência deve ser avaliada de acordo com os benefícios que traz para a sociedade. Como nenhuma outra atividade, a ciência não pode ser um bem em si mesma, mas seus bons frutos podem. Sendo a ciência um acúmulo provisório de conhecimento, deve-se tomar imenso cuidado com decisões que implicam mudanças na vida das pessoas com base em hipóteses ou teorias científicas que correm o risco de refutação em um futuro próximo. Fora isso, é importante lembrar que nenhum grupo está isento de conter incompetentes, psicopatas e vigaristas. Podemos chamar de cientistas pessoas tão diferentes quanto Gregor Mendel e Trofim Lysenko, ou Ben Carson e Joseph Mengele. Resumindo, a ciência é uma coisa maravilhosa, mas também pode produzir uma série de bobagens e algumas delas podem causar graves problemas, por isso a sua influência na sociedade deve ser limitada e sua credibilidade não pode ser generalizada. Linguagem. Se Aldous Huxley acertou na mosca quando previu a promiscuidade como regra e o Estado como babá, o maior acerto de George Orwell em suas distopias diz respeito ao uso da linguagem como ferramenta de manipulação. Seja com a nova língua, Newspeak, de 1984, ou com Os Porcos mudando as interpretações das leis em A Revolução dos Bichos, a distorção dos sentidos das palavras mostra-se um eficiente meio de conduzir e doutrinar uma massa de idiotas que sustenta um grupo de hipócritas poderosos. As mudanças que vêm acontecendo na linguagem são planejadas para limitar a compreensão, dificultar o raciocínio e impedir qualquer tipo de reação contra a manutenção do poder. Indo além, servem para estabelecer novos paradigmas, de modo a facilitar a implantação de uma nova forma de ditadura, um novo conjunto de valores que vai originar uma nova civilização. Estamos presenciando uma transformação não apenas da forma e do conteúdo da linguagem, mas também da sua função. As palavras que antes funcionavam como definições objetivas para que um sujeito pudesse se referir ao objeto estão cada vez mais vazias de significados, e esse vácuo costuma ser preenchido conforme os interesses dos usuários, que nem sempre buscam uma sincera descrição da realidade. O resultado é um distanciamento entre a realidade e a descrição, e nem é preciso explicar porque isso vai trazer uma incompreensão galopante e generalizada. Tamanha subjetividade só interessa a quem não deseja que suas ideias e seus atos venham à luz. Confundir a linguagem é coisa de quem prefere ver os seus planos na sombra. Não quero ser aquele chato que não aceita nenhum tipo de mudança e rejeita toda e qualquer transformação no modo de falar ou escrever de uma sociedade. Não quero e não sou. Sei que a língua é viva e se alimenta dos hábitos e das particularidades de um povo que sofre influências inúmeras, dispersas e tão difusas que, em sua maioria, são até mesmo impossíveis de identificar. Acontece que as transformações da linguagem que assistimos não obedecem a essa ordem de influências. São definidas sem qualquer espontaneidade e nenhuma adequação à cultura, à história ou à própria língua do nosso povo. Olhe ao seu redor, estão transformando, empobrecendo e vulgarizando a língua portuguesa por decreto. Seja por meio de mudanças autoritárias na ortografia, seja por ideias estapafúrdias, como a teoria do preconceito linguístico. Impossível esquecer o que escreveu Fernando Pessoa por meio de Bernardo Soares. Odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente que se bata a ortografia sem Y, com o escarro direto que me enoja independentemente de quem eu cuspisse. Se para a pessoa e pátria é a língua portuguesa, para nós, simples mortais que sobrevivem em meio à sistemática e meticulosa destruição da linguagem, preservar essa que é certamente a única forma de manter os parâmetros civilizacionais corresponde a resistir à escalada de estupidificação e, consequentemente, ao totalitarismo que se desenha do horizonte. Qualquer pessoa sensata chegará à mesma conclusão de se pensar seriamente no assunto. Preconceito linguístico. Dentre todos os sintomas de falência mental de uma sociedade, a teoria do preconceito linguístico sem dúvida está entre os mais destacados.